Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e irmãs, a liturgia do segundo domingo do tempo comum ano A nos motiva a contemplarmos o início do tempo comum, no qual São João Batista indica nosso Senhor Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o evangelho desta liturgia está em João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. Após a solenidade da Epifania e a festa do batismo do Senhor, nós entramos no chamado tempo comum, período que contemplamos a ação do Verbo de Deus na história dos homens. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque mergulhou em nossa realidade humana, santificou as águas e trouxe o batismo no Espírito Santo para resgatar a nossa imagem, a fim de que se assemelhe a Ele. No Evangelho de hoje, São João Batista indica Nosso Senhor e confirma o que ele já tinha anunciado nas suas pregações pelo deserto, e o próprio João Batista também faz uma memória do acontecimento do batismo de Jesus e a sua experiência de ter visto o Espírito Santo descer e permanecer, como ouvimos na liturgia da festa do batismo do Senhor. O profeta Isaías nos fala do servo de Israel, que será luz das nações e que trará a salvação até os confins da terra. Para nós cristãos, Jesus é este servo, o Cordeiro que agora se entrega para salvar todos do pecado original. Ele traz a redenção e a paz para o mundo. São Paulo, no início da primeira carta aos Coríntios, dirige uma mensagem aos que encontraram em Cristo o fundamento da santidade. Os que estão em Cristo são chamados a viver os mesmos sentimentos dele. Por isso, os batizados têm a missão de serem santos dentro das diversas realidades do mundo. Como o fermento que transforma a massa e que faz crescer, a missão dos cristãos, dos batizados no Espírito Santo, é fazer crescer a força do Evangelho no mundo, vivendo a santidade com os pés firmes no chão da vida, iluminando os outros para também trilharem o mesmo caminho. Esta é a missão de todos nós. Não podemos viver uma espiritualidade mergulhada no isolamento e no intimismo, alheios às realidades concretas da vida às quais estamos inseridos. Onde quer que estejamos, somos chamados a dar testemunho do que vivemos e também dar testemunho nas realidades onde estão ausentes os valores do Evangelho. No seguimento a Cristo, somos também chamados a tirar o pecado do mundo. Ser seguidor é anunciar a justiça, é construir a fraternidade, vencer os males que afetam a realidade humana. Todas as vezes que nos reunimos para rezar, para planejar as ações de amor e de caridade, estamos contribuindo para que a miséria que está no mundo seja diminuída. Quando nos alimentamos do corpo e do sangue do Senhor, apresentados no altar de ação de graças e da doação do amor, somos também nutridos para vivermos com perseverança e força a missão que o Senhor nos confiou. A apresentação do Cordeiro na mesa da Eucaristia nos motiva a recordar a atitude
atitude de São João Batista e fazermos o mesmo que ele fez, apontar para Cristo e apresentá-lo aos que ainda não o encontraram. Olhemos para o Cordeiro, que agora nos oferece um banquete fraterno e santo para a nossa salvação, e perguntemo-nos: somos capazes de reconhecer os nossos pecados dos quais Cristo quer nos tirar? Quais são os pecados do mundo os quais estamos envolvidos? Que pecados queremos que Cristo tire do mundo com a nossa colaboração? São muitos os pecados os quais praticamos e que de certa forma podemos nomear nos dias de hoje. As injustiças sociais, a corrupção, as guerras, a opressão e a falta de acolhimento aos refugiados, as ambições, o egoísmo, o individualismo e, sobretudo, a omissão dos cristãos, quando é preciso levantar a voz e defender a vida e a justiça. Mas não esqueçamos dos tantos discípulos do Senhor, bispos, padres, diáconos, religiosos e leigos, que se dedicam ao reino com empenho através das missões nas dioceses, nas paróquias, nas comunidades, e também os missionários além fronteiras, os que se envolvem em favor da justiça, da paz e do amor. Rezemos por todos os que semeiam com fidelidade, entusiasmo e coragem a alegria do Evangelho. Peçamos ao Espírito Divino que ilumine as nossas ações e os nossos corações para vencermos o medo e o comodismo, que nos venha a coragem de tomarmos consciência de nossos erros, os quais trazem consequências para a humanidade se distanciar da vida verdadeira. Que o banquete do Cordeiro alimente a nossa vontade de vivermos fielmente o nosso batismo no Espírito de Deus, em virtude de fazermos a experiência dos discípulos missionários neste mundo marcado por tantas controvérsias. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E a poesia para este segundo domingo do tempo comum nos traz como título: Ele é o nosso Cordeiro. Olhemos para o altar, para o Cordeiro imolado. Pedimos, Deus nos venha salvar, nos livrando do pecado. Ouvindo o que Ele nos diz, nutrindo nosso coração, pedimos que nos faça feliz a vivermos como irmãos. Entrando em sua morada e com os irmãos se encontrando, queremos a paz anunciada e no amor comungando. Nosso Cordeiro amado entregou-se em humildade e ao seu banquete integrados vivemos a fraternidade. Seu alimento é vida e a nós se ofertou, fonte de eterna acolhida, pois a morte derrotou. E a nós, os batizados, no Espírito abrasador, sejamos também enviados do santo e vivo amor. E pelo mundo em missão, levemos sempre a verdade, o Evangelho em ação, salve toda a humanidade. E no batismo ardente, luz do Espírito que irradia, preencha-nos a alma e a mente de pura e repleta
alegria. Que a palavra e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ilumine o seu caminho.